Saudações, caro alunos, meu nome é Capitão Gondim. Ministro aula de Física e Matemática. Falaremos sobre um tema muito importante da física clássica, sobre espelho esférico, equações, composição de um espelho esférico. Os principais elementos geométricos dos espelhos esféricos são eixo principal, que é uma reta que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho esférico. Vértice é o ponto em que o eixo principal intersecta a superfície refletora do espelho esférico. Raio de curvatura é o raio da esfera que originou o espelho esférico. E foco, que é o ponto em que os raios de luz paralelos ao eixo principal convergem após serem refletidos, no caso dos espelhos côncavos, ou parecem divergir a partir dele, no caso de espelhos convexos. Vamos observar nesta animação onde temos aqui uma esfera, e essa esfera ela será seccionada, formando uma calota esférica de raio R e centro de curvatura. Por este centro de curvatura e o vértice passará uma linha imaginária. Esta linha nós chamaremos de eixo principal, que incidirá perpendicularmente nesta calota esférica. Desta calota formarão dois tipos de espelhos esféricos, o espelho côncavo e o espelho convexo. Quando a face interna é espelhada, nós dizemos que é um espelho côncavo. E quando a parte externa, ou seja, a face externa do espelho, ele é espelhado, nós chamaremos de espelho convexo. Quando a luz ele incide no espelho, na sua parte espelhada, ela vai direcionar para um ponto que nós vamos chamar de foco, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. No caso da luz, quando ela incide na face espelhada do espelho convexo, o que vai passar é o seu prolongamento. Aqui estamos representando esquematicamente o que é um espelho côncavo, onde temos o centro de curvatura, temos no meio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho o foco, e a parte do espelho que nós chamamos de espelho convexo, ela contém essas tiras na parte externa, dizendo que a parte interna ela é espelhada. Assim como também no espelho convexo, a sua representação esquemática é a parte das tiras, ela está na parte interna do espelho e a parte espelhada é a parte externa. Equações dos espelhos esféricos. A equação do espelho esférico é uma equação que relaciona a distância do objeto e a distância da imagem com a distância focal. Também é conhecida como a fórmula do espelho ou a equação de Gauss. Observe então esta animação, onde temos aqui um espelho esférico, que é no caso um espelho côncavo, onde temos o eixo principal. Neste eixo temos o centro de curvatura do espelho, o foco e o vértice. O foco ele está exatamente entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Vamos imaginar aqui um objeto e vamos fazer agora os raios notáveis. Vamos aplicar os raios notáveis. Sabemos que um raio ele sai paralelo ao eixo principal, incide no espelho, passando pelo foco. Podemos também estabelecer outro raio notável, onde o raio passa pelo centro de curvatura e ele reflete sobre si mesmo. Observe que aqui neste ponto ocorreu uma intersecção. E desta maneira formou-se aqui uma imagem. Então vamos estabelecer que P é a distância do objeto ao espelho, assim como temos a distância P', que é a distância da imagem ao espelho. Vamos também estabelecer que a distância entre o foco e o vértice chamaremos de distância focal F. Pela equação de conjugação ou equação de Gauss, dizemos que o inverso da distância focal é igual ao inverso da distância do objeto ao espelho
mais a distância da imagem ao espelho. Assim como também teremos estabelecer o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Assim teremos a outra equação, que ela é chamada de aumento linear transversal, onde o aumento linear é igual ao tamanho da imagem dividida pelo tamanho do objeto, ou menos a distância da imagem dividida pela distância do objeto. Como também podemos dizer que o aumento linear é igual à distância focal, que divide a distância focal menos a distância do objeto. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.